Olá, muito prazer. Eu sou a Andresa, mãe de 2 alunas aqui do Colégio Monte Alto. E se você chegou aqui, existem grandes chances de que eu e você buscamos exatamente a mesma coisa, a melhor educação possível para os nossos filhos. Durante a Semana da Educação Personalizada, nós vamos contar para vocês alguns dos métodos mais eficientes para viver a paternidade como protagonista da educação dos nossos filhos, na prática. Porque, pensa comigo um instante, nós estudamos anos para passar em provas, nós lemos dezenas de livros e apostilas para nos formarmos bons profissionais. Mas como é que nós nos capacitamos para sermos bons pais? É possível sermos bons pais sem esse suporte? Muitas famílias hoje vivem o dilema da necessidade de delegar a educação e talvez você também se identifique um pouco com esse cenário como eu. Pai e mãe têm carreiras profissionais e precisam dedicar grande parte do seu tempo de segunda a sexta e os filhos acabam ficando sob responsabilidade de terceiros. Normalmente, a escola está preocupada em educar para as funções acadêmicas, português, lógica, matemática, mas durante a primeira infância, as crianças absorvem novos aprendizados sobre tudo e o tempo todo. Você já parou para pensar o que o seu filho está aprendendo sobre os valores mais necessários para que ele possa se tornar um bom amigo, um funcionário leal, uma pessoa íntegra, generosa, com uma personalidade bem definida e autonomia para fazer as escolhas certas? Antes de te contar como solucionar tudo isso na prática, eu vou te contar uma história sobre como nós chegamos até aqui, como foi possível encontrar essas soluções. O nosso colégio surgiu justamente de uma história como a sua, pela iniciativa de um grupo de pais que, dentro desse mesmo cenário, olhou em volta, viu as opções que o mercado oferecia, mas faltava alguma coisa. Eles buscavam mais, buscavam uma educação diferenciada e de muita qualidade para os seus filhos, que enxergasse individualmente e integralmente cada criança e cada família. Então encontraram uma proposta pedagógica em que esse acompanhamento humano é um dos pilares fundamentais. E os resultados foram impressionantes. Desde o início, uma das principais atividades do colégio foi a promoção desses encontros entre pais e especialistas em educação, para que juntos pudéssemos aprender mais sobre essa tarefa tão importante que é o cuidado com a nossa família. Hoje, pela primeira vez, estamos aqui 100% online e o conteúdo que usamos no nosso dia a dia, em parceria com centenas de famílias, vai estar disponível para todos vocês. Bom, então vamos direto aos temas. Estamos aqui para falar sobre assuntos muito práticos, que vão nos ajudar a resolver os desafios mais importantes da educação das crianças. Nessa primeira aula, vamos falar sobre os 4 hábitos fundamentais para a educação dos filhos. Mas eu estou aqui, assim como vocês, para assistir e aprender. Quem nos dará essa aula incrível hoje vai ser a professora Mariá Azeredo. Ela é pedagoga, professora aqui no colégio na unidade Tijuca, mãe de 3 filhos muito lindos, não é, Mariá? É com você. Meu nome é Mariá, sou casada, mãe de 3 filhos e professora do Colégio Monte Alto. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os 4 hábitos básicos. Vamos lá? O que eles são? São pilares importantes que, se dominados, dão às famílias paz. Exatamente, paz. O exemplo a gente já entendeu que é a maior ferramenta para conquistar uma boa conduta dos nossos filhos. Os sermões, as conversas, os castigos, eles vão ter sim o seu lugar, mas o exemplo é a grande ferramenta. O exemplo é o mais eficiente. Daí a necessidade de estarmos sempre atentos às nossas próprias condutas, né? O adulto estar atento às suas próprias condutas. Ah, mas assim eu não relaxo, assim eu não vou ser eu mesmo, assim eu vou ter que estar sempre alerta? Sim, vai estar. Então é preciso fazer o que queremos que os nossos filhos façam. Mais uma vez, ser o exemplo é que funciona. Os nossos filhos serão mais parecidos com aquilo que somos do que com aquilo que falamos ou desejamos que eles sejam. Pense nisso, né? O exemplo arrasta, com certeza. Como que eu posso lidar com as diversas situações que me aparecem no meu dia a dia? A gente lida com as famílias e vai pensando sobre isso. Se algo dá errado, eu vou dar um chilique? Se alguém me contraria, eu armo um show? Se eu não consigo o que eu quero, o que eu faço? Eu bato o pé? Mas espera lá, quem é o adulto da relação, né? Quem é o adulto que está lidando com aquela criança? Tem que ser você. Então, se aquilo que eu exijo do meu filho é uma coisa que eu não exercito,
que eu não faço, preste atenção nisso, todo o meu comando vai perder a força. Tudo aquilo que eu exijo do meu filho e é uma coisa que eu não exercito, que eu não faço, todo o meu comando perde força. No fim das contas, vai sempre parecer que você não confia 100% naquilo que você pede que seu filho faça, que o seu filho seja. Você também não faz, você também não exercita isso. Então, baixe a sua expectativa sobre o seu filho, baixemos as expectativas sobre os nossos filhos, caso nós mesmos não sejamos exemplo daquilo que exigimos deles. É preciso estar disposto a mudar. Então, a gente vai pensar agora em 4 pontos de atenção na nossa conduta pessoal, na conduta do adulto. Primeiro, nós temos a qualidade que queremos passar para os nossos filhos. O que eu faço bem e o que eu faço mal. Já pensou sobre isso? Eu como de tudo? Eu sou seletivo? Eu experimento coisas novas? Outro ponto, eu durmo num horário razoável? Acordo exausto? Tomo banho direito? Passo fio dental? Lavo as minhas mãos ao chegar da rua ou após o banheiro? Como vai o meu armário? Como está a organização dos itens da minha casa? É preciso tomar nota daquilo que eu sou, da minha conduta. Provavelmente, o que eu sou pode estar interferindo na conduta do meu próprio filho. Segundo ponto, flexibilidade. A gente precisa estar atentos a ela e usar, dessa flexibilidade na hora de estabelecer as regras. Vamos supor que a família foi a um casamento e teve os seus horários de alimentação e sono completamente alterados. Damos algumas ordens ao chegarmos em casa e, diante dessa situação atípica, as crianças não cumprem a ordem dada. O que fazer? Flexibilizar. E sem medo de perder a autoridade. O que mais tira a nossa autoridade de pais é dar ordens que não podem ser cumpridas. Flexibilizar rapidamente, mudar sem medo, é o que vai nos fazer ser autoridades verdadeiras diante de nossos filhos. Terceiro ponto, saber pedir ajuda. A análise de outra pessoa sobre os nossos filhos é muito importante. Da professora, por exemplo. Diante de possíveis problemas, saber pedir auxílio, porque pode ser que, olhando de fora, outra pessoa possa dar sugestões ainda não pensadas. As informações e ideias trocadas tornarão mais fácil o nosso agir de pai, de mãe. E o quarto ponto, ter paciência. É fundamental para quem quer conquistar os filhos. Às vezes ela pode ser confundida com um pouco de ansiedade. Os pais carregam um pouco de ansiedade, sim. E diante do desconhecido, ficamos ansiosos e não sabemos o que fazer. Quando o meu filho age mal e no corredor do shopping, por exemplo, se joga, eu ajo com controle de quem sabe o que fazer para resolver ou eu me descabelo e mostro a insegurança de quem está perdido? Já pensou sobre isso? Já viveu alguma coisa semelhante? Lembremos que educar é tirar de um estado de incapacidade para um de capacidade. Nós somos a vontade auxiliar dos nossos filhos que ainda estão se formando. Precisamos estar calmos diante das situações. Nossa função de pais vai acontecer melhor se estivermos calmos diante de todas elas. Os adultos, afinal de contas, somos nós. Então vamos aos 4 hábitos básicos. O primeiro, a alimentação. Antes de mais nada, lembremos que a alimentação tem 2 funções. A função nutricional, e por isso estejamos atentos aos que os pediatras e as nutricionistas indicam para cada fase, para cada faixa etária. E a função social. Primeiro, ao amamentar, a mãe transfere afeto, desenvolve o olhar de mãe para filho, de filho para mãe, e nessa função social passamos valores de convivência, de virtude, de afeto. Ao sentar-se para comer, a criança começa a usar códigos de conduta importantes para lidar com os outros seres humanos, na mesa. Usamos talheres, usamos pratos, copos, guardanapos. Lembremos, a alimentação é um momento excelente para entrarmos em contato com as crianças. É uma grande oportunidade de convivência, de saber do outro como foi o dia, das suas conquistas. As crianças devem saber que comer deve ser um momento prazeroso. Comer não pode ser um castigo, uma punição. Por exemplo, se você não fizer o que eu estou dizendo, vou colocar metade do prato só de quiabo para você. A comida é importante para a saúde e o desenvolvimento, não pode ser uma punição e um castigo. Mostremos às nossas crianças que há certas posturas esperadas à mesa. Existem comportamentos adequados e inadequados. Existe uma forma correta de se comer. Por exemplo, não se comer sobremesa antes do almoço.
existe uma ordem e a ordem é outra. As crianças precisam entender e desejar fazer o certo. Nas nossas refeições, sempre há oportunidade para exercitarmos esses dois aspectos da alimentação, o nutricional e o social. Aqui no Colégio Monte Alto, como que a gente trabalha isso? Por exemplo, nos refeitórios as crianças são estimuladas a servirem-se de todas as opções de alimento que a cozinheira prepara e pelo menos experimentar algo que seja novo para elas. Estimulamos também os bons hábitos à mesa, como a postura e o correto manuseio dos talheres. Como que seu filho segura a colher ou o garfo? As professoras, esporadicamente, comem junto com os alunos nas suas mesas. A presença de um adulto que seja o exemplo de conduta correta é muito positivo. Falemos agora sobre a higiene. Não diz respeito somente ao asseio próprio, ao cuidado com a própria higiene, com o próprio corpo, mas também com a higiene dos espaços. Já pensou sobre isso? A melhor forma de ensinar isso é dando, por exemplo, tarefas referentes à limpeza para a criança. Limpar a mesa após o almoço, jogar o lixo fora. É muito interessante oferecer funções relacionadas à higiene, porque assim ocupamos o tempo ocioso das crianças e as habituamos a ter o cuidado com a limpeza do próprio lar. Existem os pequenos que ainda estão adquirindo habilidades de motricidade fina e existem aquelas crianças que já estão aptas para limpar-se sozinhas, por exemplo, para pegar o shampoo e o sabonete para se lavar, para escovar os dentes. Para cada faixa etária, um estímulo é dado e um objetivo é traçado, também relacionado à higiene. Aqui no colégio, como que a gente procura trabalhar o aspecto da higiene? Uma das formas de exercitarmos as noções de higiene no colégio é ensinando as crianças a irem ao banheiro sozinhas, limparem-se sozinhas, escovarem os dentes de forma autônoma. O seu filho sabe escovar o dente sozinho? Após ir ao banheiro, as lembramos de lavar as mãos e realizamos com os pequenos os desfraudes. Também nas salas, as atividades e tudo o que permeia o dia das crianças é envolvido pelo exercício da noção de higiene e de limpeza. Eu faço com capricho o meu trabalho? Ele está sempre limpo ou está amassado, rabiscado? Falemos agora sobre o sono. O sono é um hábito importante não só para a própria criança, mas para toda a dinâmica familiar. Quem não fica alterado com o sono alterado também? Ele se altera bastante à medida em que as crianças vão crescendo e vai desde uma criança que dorme bastante, intercalando com poucos momentos acordada, a crianças que, mesmo sem notar a distinção entre dia e noite, passam a diminuir a necessidade do sono. Chegando próximo de 1 ano, a criança já precisa conhecer a rotina do adormecer da casa, ou seja, quais são os passos que ela vai dar até ir para a cama, até adormecer de fato. Na sua casa existe rotina para ir para a cama, para ir dormir? Existe uma rotina estipulada? Uma rotina que se repete todos os dias da mesma forma, que se torna previsível para o seu filho? A criança sabe que o quarto é o lugar onde se dorme? Aqui no colégio, a gente exercita o hábito do sono da seguinte maneira. Entendemos que ele é fundamental para as crianças da faixa etária que atendemos, de 4 meses aos 6 anos, e que exista um momento do sono diariamente, no mesmo horário todos os dias. Ele acontece após o almoço, em colchões forrados com os lençóis trazidos de casa, com os travesseiros das crianças. Preparamos o ambiente das salas para receber as crianças que chegam após a higiene dos dentes, após o xixi, e todo dia, da mesma forma, uma penumbra, uma música de relaxamento, um carinho da professora. Vamos falar sobre a ordem agora? Uma pessoa que vive num ambiente ordenado conhece o lugar para cada coisa e vê a importância disso. E ela cresce prevenida contra um mau hábito, o mau hábito da preguiça. Isso porque, fortalecendo os hábitos de ordem, fortalecemos também a vontade das nossas crianças. Precisamos garantir também a ordenação espacial. Onde ficam as suas roupas, os seus sapatos, os seus brinquedos? Como é a rotina? Na nossa casa, precisamos ter estabilidade. Onde eu sempre guardo os sapatos? Onde eu sempre coloco os meus carrinhos? É importante que seja assim
para que a criança se sinta estimulada, né? E tenha vontade para exercitar esse hábito, que é tão importante, o hábito da ordem. Também faz parte desse exercício a ideia de guardar as coisas após o seu uso. A organização após o uso também é muito importante. A criança precisa valorizar também esse hábito. Cuidado com os brinquedos em excesso. Brinquedos demais tornam o ambiente cheio demais e desordenado demais. Essa virtude, esse hábito, prevê o desenvolvimento das crianças, o seu amadurecimento. No colégio, a gente exercita esse hábito da seguinte forma. Sem dúvida, algo que contribui para o exercício desse hábito é a própria rotina estabelecida para o colégio. Seus horários, seus tempos programados, as entradas e saídas de sala. Também os espaços determinados com o nome e os pertences de cada criança favorecem o processo de aquisição desse hábito da ordem. As crianças se sentem seguras e confortáveis em ambientes ordenados. Pensem sobre isso. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre os 4 hábitos básicos da educação. Eu espero que tenha servido como ferramenta para o trabalho em casa, né, com os filhos de vocês, e que, se ainda restar alguma dúvida, a equipe Monte Alto está pronta para responder essas dúvidas para vocês. Tchau, tchau! Muito obrigada, Maria. Olha, eu poderia ficar aqui mais algumas horas ouvindo sobre esse tema tão presente no nosso dia a dia, viu? Mas nosso tempo está acabando. Na verdade, a gente já até se estendeu demais. E antes de ir, na verdade, eu tenho 2 avisos. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos abordar mais algumas situações práticas da educação por um outro ponto de vista. O que será que os nossos filhos esperam de nós como pais? Quem dará essa aula pra gente é o professor João Malheiro. Ele tem mais de 30 anos de experiência na área de educação, é mestre e doutor pela UFRJ, também é diretor da unidade masculina do Colégio Porto Real e consultor educacional especialista nos assuntos relacionados à ética das virtudes no ambiente escolar. Então, você pode seguir a gente lá no Facebook e Instagram se você quiser saber mais e acompanhar o nosso conteúdo. O nosso arroba é Colégio Monte Alto RJ. Lá no YouTube também tem alguns vídeos com depoimentos de pais que são muito interessantes, se vocês quiserem dar uma olhada. Bom, é isso, gente. Essa aula já acabou, mas eu vejo vocês na próxima.